Primeiro quero agradecer a recepção do convite e tê-los todos nessa noite de comemoração, de celebração. Então, fica aqui em nome da presidência, diretoria, de toda a indústria do Paraná, de todos aqueles que aceitaram, ouviram o nosso convite. Então, quero inicialmente fazer esse registro agradecendo a presença de todos vocês aqui. A mesa, quero cumprimentar o excelentíssimo senhor vice-governador Flávio Arnes. Obrigado pelas inúmeras vezes que estivemos juntos aqui nesse mesmo ambiente. Governador Beto Richa me ligou no meio da tarde, justificando que nessa noite estaria numa apresentação na RIC TV, mas que estaria muito bem representado pelo seu vice-governador Flávio Arnes. Excelentíssimo senhor ministro da República Federativa do Brasil, Mauro Borges, muito obrigado pela sua presença. Caríssimo amigo, e por que não dizer um soldado defensor, que na verdade é o nosso general Robson Andrade, que tem defendido bravamente a indústria brasileira. Excelentíssimos senhores senadores da República, Álvaro Dias, Gleisi Hoffmann e Roberto Requião. Temos à frente, nessa oportunidade, na verdade, até um ex-senador, Flávio Arnes, que também defendeu muito a indústria brasileira e que hoje ocupa a função de vice-governador. Amigo Gustavo Fruit, obrigado pela parceria. As nossas obras do Instituto Senai de Inovação estão aqui em pleno vapor. O muro já foi consertado, não vai cair mais, né? Quero agradecer aí o apoio que nós tivemos da sua gestão. Excelentíssimos amigos, companheiros, Glauco José Corte, junto com a Silvia, que se faz presente aqui nessa oportunidade, Olavo Machado Júnior, nosso amigo do presidente da Federação de Minas, muito obrigado pela sua presença, prestigiando nossa Festa do Paraná, amigo Antônio Carlos e a Norma, que se fazem presentes aqui, Federação do Amazonas, do grande estado do Amazonas, Eduardo Prado de Oliveira, presidente da Federação do Sergipe, excelentíssimo amigo, me permite chamar assim, senhor Mário de Mari, nosso ex-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. O senhor é que deveria, de certa forma, estar usando a palavra, porque naquele tempo as lutas eram outras, mas foi com muita dificuldade que vocês conseguiram, digo vocês, o senhor, toda aquela diretoria, conduzir naqueles dias e cabe agora à futura geração fazê-lo. O Rodrigo Rocha Loures, que não se faz presente, mas faz questão de nominá-lo, porque é um presente aqui, o presidente aqui eu sucedi, e que com certeza deixou a sua marca de gestão, e que também quero fazer o registro, que vá para a nossa ata. Amigo Ari de Paiva Siqueira, que foi um presidente em exercício, que também se faz presente nessa oportunidade, faço questão de citá-lo, que fique registrado a sua presença e a sua contribuição à frente da nossa federação. Secretário Horácio Montesquieu, da Indústria e Comércio, Salamune, em seu nome quero cumprimentar todos os demais vereadores aqui nessa oportunidade, demais deputados federais, deputados estaduais que se fazem presentes aqui, excelentíssimo senhor desembargador Edson Luiz Vidal Pinto, presidente do TRE, que está tendo um bom trabalho, parabenizar pelo seu desempenho, demais, em seu nome quero cumprimentar as demais autoridades do judiciário já nominadas. Quero cumprimentar ainda o general de divisão, Luiz Felipe Kramer Carbonel, que recentemente tivemos a oportunidade de recebê-lo aqui em nossa casa, onde está sendo apresentado um programa de reaparelhamento das Forças Armadas e precisa da força da indústria para que possa fornecer conteúdo nacional. Amigo João Paulo Kozlovski, nosso coordenador do G7, presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE, muito obrigado pela sua presença, pela condução à frente do nosso G7 e que coordena o nosso setor produtivo. Amigo Darcy Piana, companheiro, que temos aí debatido em muitas lutas, porque não dizer quase guerras, né? Mas eu quero fazer esse registro. João Luiz Biscaia, nosso vice-presidente da FAEP, representando também o nosso presidente Age Meneghetti. Antônio Espolador, o nosso presidente mais recente da ACP, que integra também o nosso G7. Rainer Zielasco, parceiro também da nossa FACIAP. Sérgio Malucelli, presidente da FETranspar, e aqui
eu faço o registro que todo o nosso G7 está representado e que eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Quero fazer um cumprimento especial ao amigo Luiz Arigim, que é o presidente da FETIEP, e em seu nome eu quero parabenizar e agradecer a força do trabalho do trabalhador paranaense, que eu peço uma salva de palmas. Essa homenagem em Pinheiro de Ouro, que já foi aqui nominada, já foi entregue, eu queria dizer que é uma singela homenagem nos 70 anos da FIEP, e nós sentimos uma dificuldade de entregar uma homenagem à senhora Zilda Arnes. Há muito tempo que a nossa diretoria debatia, porque todos os nossos méritos são entregues somente para industriais. E a gente tinha dificuldade de fazer uma entrega para pessoas que dão a sua contribuição, não só ao Parque Fabril Paranaense, ao Parque Fabril Brasileiro, mas como lições de vida. Então, a senhora Zilda Arnes, que perdeu a sua vida numa terra distante, levando uma mensagem de apoio para um país que sofre até hoje das agruras daquele terremoto e que, felizmente, tem homens e mulheres que estão dedicando um pouquinho do seu tempo naquele país. Quis o destino que essa mulher perdesse justamente a sua vida, mas com certeza o nosso Deus ganhou um general de 4 estrelas no Exército. Peço uma salva de palmas mais uma vez a essa senhora. Amigo presidente Robson, o senhor mesmo na sua explanação aqui, assim, não sabia compreender o porquê que ele estava recebendo essa homenagem. E eu devo dizer a vocês que, ao homenagear o senhor, presidente Robson, que tem defendido com muita dificuldade a indústria nacional, e daqui a pouco eu vou procurar, de certa forma, contextualizar a dificuldade que o Paraná e a indústria brasileira enfrenta. Na última reunião de diretoria, nós até comentamos da dificuldade que tem sido nós, enquanto presidente de federação, suportar a grande, não vou dizer reclame nem lamúria da indústria nacional, mas temos passado por muita dificuldade. E, presidente Robson, quando nós estamos entregando essa homenagem aqui, eu não podia entregar para os milhares de industriais paranaenses e brasileiros. Então, em seu nome, a gente está fazendo essa homenagem e dizer que o presidente Robson deu uma outra dinâmica à CNI, com valores, com princípio, com ética, com moral, com a família sempre presente, e que eu fico muito feliz de levar minha esposa Sueli lá umas 2 ou 3 vezes por ano, quando tem uma atividade, para perceber que aquele ambiente é um ambiente que a família transita. Como aqui na nossa federação, eu presencio aqui inúmeros presidentes, diretores, e também algumas mulheres com os seus pares, seus maridos, dizer que essa nossa casa também é uma casa da família. Então, presidente Robson, essa homenagem que foi distinguida é pelo seu jeito simples, mineiro de ser, silencioso, mas que está dando um novo fôlego à indústria nacional quando o senhor está investindo nos Institutos Senai de Inovação e nos Institutos Senai de Tecnologia. Porque não tem outro jeito da gente ser competitivo do que a gente ainda continuar fazendo a nossa parte, embora muitos daqueles que deveriam fazer não o fazem. E em seu nome, eu gostaria de pedir agora que o senhor, por favor, ficasse em pé. Eu quero o senhor mesmo, só que eu não quero deixá-lo sozinho. Eu queria que todos os presidentes de sindicatos, diretores da FIEP e todos os industriais ficassem em pé nesse momento. Mulheres e homens, né? Então, eu queria desejar a esses homens e felicitá-los pelos 70 anos da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Todas as homenagens, mesmo essa da Assembleia Legislativa, que foi aqui foi agora há pouco lida, as homenagens, as entrevistas, durante essa semana, muita gente ligando para o presidente. Então, eu quero dizer para os senhores que esse dia é um dia especial para nós, porque a FIEP faz 70 anos, e essa homenagem é de vocês. Uma salva de palmas. Obrigado.
Quando vocês saírem lá no nosso átrio, vai ter um painel, e naquele painel está estampado todos os presidentes de sindicatos do Paraná desde a sua fundação. Diretores, ora aqui presentes, alguns homenageados, mas tem muito espaço que está em branco para que os senhores industriais que estão presentes nessa oportunidade vão lá e escrevam o seu nome na história. E todos vocês estarão sendo registrados nessa ata de reunião de diretoria que está sendo aberta nessa noite e que só vai ser encerrada no dia de amanhã. Então, essa homenagem é para os senhores e para as senhoras aqui presentes, ou seja, é para vocês mesmos. Eu queria compartilhar com vocês, e fiz questão de trazer à frente a consolidação das leis do trabalho, um material que, se a gente fosse trazer aqui para frente, de tudo que já foi acrescentado, de portarias, de normas, com certeza eu não ia conseguir trazer no meu colo. E ainda, eu queria dizer para vocês que nós, industriais, nós, brasileiros, nós amamos esse país. E isso aqui, essa Constituição, está sendo muito desrespeitada há muitos e muitos anos, especialmente quando foi instituído que nós tínhamos as diretas já, e de lá para cá, nós estamos sendo poluídos de tantas promessas que não são cumpridas, e que estão... E eu queria, senhores agentes públicos, vocês não se sintam ofendidos, porque a minha abordagem daqui para frente, ela não é pessoal, ela é institucional. Isso tanto vale para o Executivo, ao Legislativo e ao Judiciário, mas é uma abordagem meramente institucional. E também, daqui para frente, quando eu citar aqui trabalhador, eu vou citar trabalhador e empreendedor patrão, mas trabalhador, funcionário e colaborador, porque nós somos todos trabalhadores. Ano de eleições. O que a gente tem que nos perguntar é que tipo e tamanho de Estado nós queremos. Nós queremos um Estado democrático de direito. Está escrito aqui. Será que a gente quer um Estado que cada vez tem que arrecadar cada vez mais e mais e mais? Primeiramente, eu quero abordar o poder judiciário. A Justiça do Trabalho custa, por ano, para o Brasil, 15 bilhões de reais. E mais do que isso, ela gera uma demanda trabalhista. E está aqui a consolidação dos leis do trabalho, que numa época que era conflituosa a geração entre capital e trabalho, a gente não precisa e não necessita de tanto conflito. 7 milhões de reclamatórias trabalhistas em 2013. 25 bilhões de reais foram pagos. Quando nós entramos num tribunal, a gente entra culpado. Nós temos que provar aquilo que é tão simples, está tão fácil de ser provado, mas que, infelizmente, a gente não consegue provar. E não é só na Justiça do Trabalho. Na Justiça comum, quantos dos senhores já devem ter, isso aqueles que conseguiram ter suas ações sendo julgadas, aquelas que não prescreveram e que, de certa forma, vocês já perderam a esperança. E quando não perderam a esperança, vocês não confiam na justiça, porque a justiça, de certa forma, ela não privilegia aquele que tem a sua justa maneira de ser defendido, mas que ao longo do tempo acaba sendo desgastado por uma série de questões que os emaranhados da justiça fazem que nós desistamos de muitas causas que deveriam ser levadas até a termo, quando elas não são prescritas. Por ano, as empresas gastam 110 bilhões em litígios judiciais. Quando eu falei que nós temos 7 milhões de ações trabalhistas que estão tramitando, Estados Unidos tem 75 mil, França tem 70 mil e Japão 2 mil. Será que nós somos temos uma relação tão conflituosa com os nossos trabalhadores? E eu ouso dizer que não existe um industrial, um empresário que, na sua sã consciência, não defenda o trabalhador
Porque esse trabalhador que está levando a riqueza, não só para os empreendedores, mas está levando para o sustento das suas famílias e está engordando a arrecadação dos municípios, ou do Estado, ou da União Federal. O que mais nos entristece é que nessas abordagens, quer seja de auditores fiscais, quer seja de auditores do Ministério do Trabalho, quer seja da questão de auditores ambientais, nós somos humilhados de tal maneira que muitos empreendedores já desistiram dos seus negócios. E tem muita gente que já nem investe mais no Brasil, porque, de certa forma, está perdendo a esperança. Eu quero chamar a atenção, então, quando faço essa abordagem, que na Constituição, no seu artigo 5º, diz que trata dos direitos e deveres individuais, que nós somos todos iguais. Mas essa igualdade, infelizmente, ela não está imperando. No Poder Legislativo, será que nós não temos também um custo muito elevado nas câmaras municipais? Por que será que nós temos quase 5.600 municípios brasileiros? Será que o cargo de vereador, com todo respeito aos que se fazem aqui presentes, eles têm que ser remunerados? Nós podemos ter o dobro de representantes nessas casas, mas como se fosse uma doação voluntária, como é nas economias mais avançadas do mundo. Mas não, a gente premia justamente futuros cabos eleitorais, porque é assim que está sendo nesse modelo, nesse formato. Por isso que eu vou dizer para vocês, qual que é o tamanho do Estado que a gente quer. Sem contar nas assembleias legislativas, sem contar nos tribunais de contas, que, de certa forma, há uns dias atrás eu fiquei até impressionado. A gente já vê pouca autuação, poucas pessoas que são realmente levadas ao pé do julgamento, ainda querem tolir agora o julgamento desses julgadores. Será que um conselheiro do Tribunal de Contas precisa ser um cargo vitalício e que vai ser inclusive, mantido até o final da sua vida, com a aposentadoria compulsória integral? Enquanto trabalhador da indústria, se ele quiser a sua aposentadoria, Luiz Arigim, ele vai ter que ter a sua previdência complementar, porque senão ele não vai conseguir. Eu já pulei, quando eu falei da questão da justiça, já estou indo no outro poder, mas nós também não concordamos, e nesse mesmo espaço aqui, na semana passada, aconteceu o Congresso da OAB. Foram belíssimos dias de que inúmeras pessoas de notório saber transcorreram e deixaram aqui muito conhecimento, e foi com um belíssimo registro que eu anotei também, que todos os dirigentes da OAB se manifestaram e não concordam com a questão do auxílio moradia para juízes e promotores. Seu salário, ele não está adequado para a função, e não quero entrar no mérito, talvez não seja, mas não é com subterfúgios que deve ser agregado e adicionado esses salários. Porque quando um agente público ele se propõe a concorrer num certame, num concurso público, ele já sabe das regras. E se ele sabe das regras, se ele vai ter que ir trabalhar lá em Capanema, ele sabe que vai ter que ser lá, e não vai ser necessário agregar um pouco mais do seu salário. Portanto, essas pessoas que estão concorrendo a esses concursos, que joguem a regra do jogo. E a regra do jogo é essa: direitos iguais para alguns. Do Poder Executivo, quase 40 ministérios, quase 30 secretarias na maior parte dos governos, mais de 20 mil cargos de confiança, cargos federais. Tem estados que têm mais de 18 mil cargos de confiança por mandato. Será que a gente vai continuar pagando essa conta? E quando digo a gente, somos trabalhadores. E enquanto trabalhadores, nós não podemos continuar com esse tipo de movimento. Então, eu gostaria de compartilhar com os senhores, e tudo que a gente está falando aqui, ele vai ser registrado e vai para uma ata,
quem sabe daqui 70 anos, eles vão dizer assim, ó, aquele pessoal lá brigou, esperneou e conseguiram o que queria. Né? Então, por isso que eu vou fazer mais alguns registros. O Banco Mundial pesquisou 174 países. O Brasil é o 130º, 30º em nações mais competitivas. A nossa esperança era o futebol, né? Descambou, né? E, infelizmente, a realidade mostrou que quem trabalha certo, planeja, conquista a medalha e conquista o troféu. Mas nós, se quisermos competir, sendo 100º, 30º, a gente não vai conseguir superar Argélia, Nigéria, Arábia, né, e quem está à nossa volta aqui. O índice de percepção da corrupção é 69º. O índice de competitividade global, que compara 148 países, compara que na infraestrutura nós somos o 113º em ferrovias, o 120º em rodovias, o 123º em aeroportos, o 131º em portos. E nós queremos competitividade. Então não tem milagre para fazer competitividade se não tiver ações fortes, firmes e efetivas. Por isso, eu quero conclamar que nesse ano nós temos eleições. E nós temos uma ação muito interessante que as entidades do setor produtivo, o G7, e mais de 30 entidades, entre elas OAB, sindicatos, patronais e trabalhadores, nós contratamos a Transparência Brasil para fazer a Transparência Paraná. E nós teremos condições, nas eleições desse ano, de vocês olhar o perfil do candidato que vocês vão escolher. São mais de 1.060 pessoas que estão lá no site. E que a campanha que eu vou mostrar daqui a pouquinho aqui para vocês, são duas ações. Primeiro, a contratação da Transparência Brasil para os candidatos ao Legislativo Estadual, Federal, ao Executivo Estadual e Nacional, e vocês vão ter condições de olhar para cada candidato. Mas, junto com isso, nós estamos lançando uma campanha chamada Vote Bem. E, se já estiver pronto, podemos apagar as luzes e largar aqui. Meu compadre, minha comadre, eu canto esse país há mais de 50 anos e nunca deixei de acreditar no Brasil. E principalmente no seu povo, na sua gente. Eu não sou paranaense, mas conheço a força desse estado. Do povo que lavra essa terra fértil, que trabalha todo dia na indústria e no comércio. É por isso que eu estou aqui, para falar direto no seu coração. As eleições que vêm por aí são muito importantes para todos nós. Não deixe passar essa oportunidade. Seu voto é sagrado, mas vote bem. É importante votar bem para deputado estadual, federal, senador, governador e presidente. Não desperdice essa oportunidade. E para separar o joio do trigo, como lá diz o outro, separar o joio do trigo, acesse votebem.net.br e saiba quem é quem nessa eleição. Lá você vai encontrar tudo sobre todos os candidatos. Assim, você vai votar tranquilo e bem. Espalhe essa ideia para o seu amigo, vizinho, colega de trabalho, porque o futuro do Brasil e do Paraná depende do seu voto. Vote bem. Temos dois candidatos à mesa, ao governo do Estado do Paraná, excelentíssimo senhor senador Roberto Requião, excelentíssima senhora Gleisi Hoffmann. Eu desejo boa sorte para vocês e que, além do governador Beto Richa, que está aqui representado pelo vice-governador, e a todos os candidatos que se fazem aqui presentes à reeleição, aos novos candidatos, que vocês não esqueçam que vocês têm um compromisso com a nação brasileira. Vocês têm um compromisso com os trabalhadores desse Brasil.
E por mais que vocês tenham fidelidade partidária, por mais que vocês tenham compromissos, muitas vezes, que são obrigados a engolir, como a gente diz assim, até engolindo sapo, porque às vezes que a gente olha nos palanques formados e nos comícios, e que tem uma máxima, diz assim, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és, a gente fica pensando, será que esse modelo político-eleitoral é o que a gente quer? É o tamanho do nosso Estado, quando digo Estado, da nação brasileira? Ou será que a gente vai continuar perdendo as oportunidades de o Brasil, que tem esse solo maravilhoso, 200 milhões de pessoas, de quantos milhões de consumidores, o mundo está de olho na gente. Nós temos riquezas que são renovadas, nós temos base florestal, nós temos minério, nós temos tudo de bom, mas infelizmente a gente está perdendo a oportunidade de ouro. Portanto, o que a gente gostaria dos senhores candidatos que se fazem presentes aqui, e aos dois que eu já citei na mesa, e aos candidatos à presidência da República, que não esqueçam de que nós queremos, e como disse o Eduardo Campos, a gente não quer desistir do Brasil. Porque agora, se fosse fazer eleição hoje, Eduardo Campos era presidente, né? É coisa maluca. Mas não quero entrar nesse detalhe porque não é meu direito fazer isso. Também não sou nem juiz para fazê-lo. Para encerrar, assim como eu trouxe a consolidação dos leis de trabalho, assim como eu trouxe a Constituição, e nós queremos um Brasil democrático, a gente não quer nada diferente disso. Eu quero compartilhar com vocês umas passagens mais fortes e singelas que eu encontro na Bíblia. E que eu não podia fazer diferente daqueles que me conhecem, sabem da minha posição, e não é demagogia nenhuma, porque eu creio no meu Deus, e os que me antecederam aqui invocaram a presença de Deus e a orientação de Deus. E a gente vai ter que realmente contar muito com Deus. Mas se a gente votar errado, não há Deus que suporte, né? Êxodo 14, 15. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara, estende a tua mão sobre o mar e divide-os. Essa passagem é aquela passagem do povo que estava no Egito e que estava correndo e se depara com o mar vermelho à sua frente e o povo clama. E Deus diz assim, ok, clame, mas marche. E nós, brasileiros, a mensagem que eu queria compartilhar com vocês, que faz alguns dias que isso aqui veio à minha mão, e eu tenho meditado muito sobre isso. Nós precisamos marchar. Mas como Deus disse a Moisés, que estava com a vara na mão, e é para tomar uma atitude, assim, levanta a tua mão, estende sobre o mar e divide-os. E aqueles que sabem a história, sabem que o povo cruzou, o mar se abriu, o mar vermelho se abriu, e tem histórias recentes que a pesquisa comprovaram que naquela região que era mais provável que o povo passou, encontraram carroças, restos de rodas de metal, que diz as Sagradas Escrituras que 600 carros de ferro atravessaram por ali. Então eu creio que Deus abriu o mar, que o povo passou, e não estou trazendo nenhuma maldição, mas que os perseguidores, o mar tragou. Que Deus tenha misericórdia do nosso país e que a gente tenha dias melhores pela frente. Obrigado.